Fala aí, queridão, fala aí, queridona, tudo bem? Iniciando mais uma semana, né? Na verdade, praticamente iniciando um novo mês, mês de agosto, né? E eu quero fazer uma reflexão com você sobre uma pregação que eu escutei ontem, que me impactou muito. Eu queria compartilhar alguns detalhes dessa mensagem que mexeu comigo, com você, né? Eu vou fazer apenas um vídeo por semana agora, então, se você quiser, acessa lá o meu canal do YouTube e assiste lá direitinho. Tem vários vídeos e a minha intenção não é ser conhecido, não é ganhar like, não é ser monetizado, não. A minha intenção é compartilhar a palavra de Deus e dizer para você que você não está sozinho na sua luta. Estamos juntos, ok? Então, essa reflexão ela está no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, a partir do verso 39. Né? Aqui nós estamos nos últimos momentos da vida de Jesus, do seu ministério aqui na terra. Ele veio para morrer por mim e morrer por você. O Deus encarnado, ele desceu em carne, aqui pregou o seu evangelho, mostrou o caminho, que é ele próprio, quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é a religião, não é o papa, não é o pastor, não é o bispo, não é ninguém que vai te levar a Deus, né? Basta que você reconheça quem você é e tome uma decisão pessoal, única, de aceitar o sacrifício de Jesus, confessar os seus pecados, se arrepender dele, né? Metanoia, né? Mudança de vida. Estava indo para lá, conheci Jesus, agora eu vou para lá, né? E deixar que ele reine e more no seu coração. E aqui no capítulo 23 a gente tem aquele quadro da crucificação. As 3 cruzes, né? Jesus no meio, e ao seu lado direito um ladrão, ao seu lado esquerdo um ladrão. Os 2 ladrões assassinos que foram julgados e condenados pelos seus atos, pelas suas escolhas. Então nós tínhamos ali duas pessoas, não vou dizer idênticas, né? Cada um tem a sua personalidade, mas que tiveram escolhas parecidas. E as consequências dessas escolhas era a morte por crucificação, né? Nós temos que ter cuidado com as nossas atitudes e as nossas escolhas, porque advindas delas vêm as consequências e nunca são fáceis quando nós tomamos decisões erradas, não é verdade? Por isso que é importante ler a palavra de Deus, o manual da vida, né? Quando a gente obedece à palavra de Deus e tomamos atitudes dirigidas pela vontade de Deus, as consequências são boas. Quando não, quando a gente vai pela carne, pela nossa própria força, pelo nosso próprio entendimento, muitas das vezes, não digo que todas, mas muitas das vezes, a gente acaba fazendo más escolhas. E aí as consequências são drásticas, né? Mas ali estavam 2 homens que fizeram escolhas erradas, né? E Jesus estava ali no meio. Jesus não tinha cometido pecado algum. Jesus não merecia estar ali. Quem merecia era eu e você. Mas ele se entregou por nós. Mas é engraçado quando a gente lê aqui, né? Versículo 39 do capítulo 23. Um dos malfeitores crucificados, que estava à sua esquerda, blasfemava contra Jesus, dizendo, tu não é o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, que estava à direita, repreendeu, dizendo, cara, tu está falando isso com Jesus, cara? Tu não temes a Deus?
estando sob igual sentença? Nós, eu e você, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Ah, mas este Jesus, nenhum mal ele fez. E acrescentou, olhando para Jesus, dizendo: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus lhe dá uma resposta maravilhosa. Aleluia. Em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Veja, querido, veja, querida, dois homens que trilharam por um caminho bem parecido, que fizeram escolhas bem parecidas, mas que naquele momento, né, um consegue reconhecer que ele merecia estar naquela posição e ele se arrepende, né? E ele clama a Jesus: Jesus, lembra-te de mim. Já o outro, poderia ter tido a mesma atitude naqueles minutos finais da vida deles, né? Ele teve uma vida toda para escolher, porque a fama de Jesus era tida ali por todos. Tanto é que ele mesmo, né, esse bandido que não honrou Jesus, ele sabia que era Jesus, porque ele disse: você não é o Cristo, salva-te a ti mesmo e a mim. Ou seja, ele teve conhecimento, assim como o outro, de quem era Jesus. Ele poderia ter feito a escolha certa, ele poderia ter largado aquela vida, deixado aquela vida e seguido a Jesus, mas não o fez. E mesmo naqueles minutos finais da sua vida, ele não se arrepende, ele fica com as suas escolhas. E aí isso abre a nossa mente, assim, o nosso coração, a gente fica, caramba, todos os dias nós temos que fazer escolhas, né? Você vai em determinado local, você pode ir por um trajeto, pode ir por outro, né? Você está procurando emprego, recebe a proposta de 2 empresas, você vai escolher uma ou outra, né? E são tantos outros argumentos que a gente poderia trazer, mas a importância desse devocional é que você veja que todos nós, em algum momento da vida, teremos a oportunidade de ter uma escolha que vai mudar a nossa eternidade. Porque aquele que escolheu se arrepender e clamar a Jesus está hoje vivendo na glória com o Senhor. Infelizmente, aquele que não reconheceu Jesus como o Senhor, que não reconheceu os seus pecados e não se arrependeu, está agora na eternidade, no inferno, um sofrimento sem fim. Você tem a oportunidade, né? Nós não sabemos o dia que seremos chamados, né? Eu estou falando com você, de repente amanhã eu já estou no céu, né? Então nós não sabemos. Então não perca a oportunidade de se arrepender, de reconhecer Jesus, o Santo de Israel, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, reconhecê-lo como Senhor da sua vida. Deixe que Ele mude o seu coração. Não endureça o seu coração após essa palavra pequena aí, de 8, 9, 10 minutos, mas entregue sua vida a Jesus. Ande com Ele. A coisa que Ele mais quer é ter comunhão, ter intimidade contigo. Quando Deus criou o homem, Adão, e depois criou a Eva, o propósito de vida do homem é ter comunhão com Deus. Querido, querida, não há coisa melhor. Tome a melhor decisão como o ladrão da direita e se aparte de decisões como essa da esquerda. Que Deus te abençoe rica e poderosamente e que nós possamos fazer escolhas sempre pautados na palavra de Deus. Grande abraço, um mês de bênçãos para você.